Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 21. Vamos, a palavra não é rápida, gente. Deixa eu ver que hora é essa, eu gosto de marcar a hora. Lucas capítulo 21. Amém. Tem alguém nos visitando essa noite? Se tiver, levanta a mão, por favor. Algum visitante? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por a vida de cada um que está aqui. O Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 21, versículo 5. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e falando-lhe alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse ele: quanto a isto que vedes, dias virão em que se não deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram-lhe então: mestre, quando, pois, sucederão essas coisas? E que se não haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu-lhes então ele: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo é chegado, não vades após eles. Isso é um comando que o Senhor está dando: não vades após eles. Quando ouvirdes falar de guerra, de rumores de guerra, tumulto, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes, e haverá também grande espantosa e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, para não premeditar, como a vez de fazer a vossa defesa. Porque eu vos darei boca e darei sabedoria, e que nenhum de vossos adversários poderá resistir e nem contradizer. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganharei as vossas almas. Amém? Curve sua cabeça diante dessa palavra. Paizinho, nós te pedimos nesse momento que o Senhor fale conosco, Pai. Fale conosco através da Tua palavra. O Senhor já tem falado conosco desde o início do culto, na abertura. O Senhor falou conosco no louvor, nas ministrações, no momento ofertório. Continua falando através da Tua palavra, Pai. Que nós não venhamos falar nada da nossa carne, mas que tudo seja do céu. E assim nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem aplaudir o Senhor. Amado. Então, amados, essa palavra é uma palavra muito forte, porque assim, ela vai dizer, né, que ela vai falando a respeito, começa falando do templo, de como ele era ornamentado, que havia pedras, dádiva. E Jesus, ele estava ali no templo e ele via que as pessoas, elas iam de fora, elas vinham de lugares longe para ver aquele templo, porque aquele templo, o muro dele era todo de ouro, Então ele era atraído pela sua grandiosidade. Muitas vezes pessoas são atraídas por uma igreja pela grandiosidade do lugar.
Aquele templo, ele era atraído pela grandiosidade. As pessoas que vinham ver, não vinham ver para saber o que pregava ali, mas iam ver para ver a beleza, a grandiosidade, a suntuosidade daquele templo. Nós sabemos que realmente hoje, baseado na palavra, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós já estamos vivendo tempos de guerra, rumores de guerra. Estamos vivendo tempo de pestilência. Nós hoje podemos dizer assim, não mais Covid, mas eu vou dizer novamente Covid, ou pior, Covid. Por quê? Porque eu estava pesquisando, estava estudando e eu vi que 32 países já estão com essa segunda variante, que não sei se é segunda ou se é a mesma, que alguns dizem que é a mesma, eles só mudam o nome, mas está de maneira mais potente, ela já sofreu várias mutações. E nós vimos que se essa variante chega para cá, nós somos um país de terceiro mundo. Então, só o Senhor, nosso Deus, para nos guardar pela palavra. Só o Senhor para nos guardar. Só o Senhor para nos proteger. Mas que tudo isso significa que Jesus, o Filho de Deus, está para vir buscar a igreja. O que significa tudo isso? Jesus está para vir buscar a igreja? Jesus está para vir buscar a igreja, sim, amados. Está. Glória a Deus que está para vir buscar a igreja. Só que nós não sabemos o tempo. Porque o próprio Cristo disse que o tempo nem o Filho do homem saberia, somente o Pai saberia. Então, mas o problema não é o Senhor está vindo buscar a igreja, mas é como o Senhor vai nos encontrar. Como é que o Senhor vai nos encontrar como igreja? O Senhor vai nos encontrar como igreja que serve? Ou como igreja que só é igreja? E aqui nós temos alguns exemplos. Como eu devo agir? Como eu devo fazer para ser encontrado quando Jesus voltar? Para ser achado quando Jesus voltar? Como eu devo estar agindo? Como nós devemos estar agindo? Como nós iremos agir? Amados, isso é muito sério. Porque a palavra vai se cumprir. Não é terrorismo. Não, vocês estão sabendo, toda a igreja está sabendo que a palavra vai se cumprir, porque já está se cumprindo. Mas nós precisamos de uma maneira de sermos achados de Deus. Quando Ele voltar, sermos achados de Deus. E não sermos encontrados de qualquer maneira. Porque isso, não é isso que o Senhor quer para nós. Tem uma pergunta que fala assim: como me manter firme? Você pode fazer essa pergunta comigo? Como me manter firme nesses dias que antecedem a vinda de Jesus? Vamos repetir novamente. Como me manter firme nesses dias que antecedem a vinda de Jesus? Amém? Então, como eu devo agir? Como você deve agir? O que nós devemos fazer? E o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Será que está certo para Jesus o que eu estou fazendo? A palavra do Senhor vai dizer no versículo 8 o seguinte: no versículo 7 diz assim: perguntaram-lhe então: mestres, quando pois sucederão essas coisas? Que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu então Jesus: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo é chegado, não vedes, não vades após eles. Então, muito cuidado para que ninguém se engane. Muitas pessoas têm falado desses dias, e uns até marcam dia, mês e ano. E nós sabemos que não é assim. Não tem, esse dia não está marcado no calendário humano. E Deus nunca revelou esse dia para ninguém. Deus nunca disse para ninguém o grande dia.
Mas tem profeta que diz, já teve profeta que disseram, dormiu. Gente, eu tinha 14 anos quando eu ouvi falar, e detalhe, como eu era hipocondríaca, eu era meio doida, sabe? Mas eu tinha um pavor. Então eu ficava contando quando chegaria o ano 2000, porque eu sabia que eu ia morrer. Eu ia morrer no ano 2000. Aí eu calculava a idade que eu ia estar no ano 2000. Até isso eu fazia. Por quê? Por causa de uma falsa profecia. Então, amados, acautelai-vos. Não vamos dar ouvido a profecias que não vêm do céu, que não vêm de Deus. Porque as profecias do céu, elas se cumprem aqui, você vê. E elas não trazem dor. Elas não trazem dor alguma. Elas não acrescentam dor. Porque quando o Senhor voltar, para nós não é motivo de terror. É motivo de alegria, porque nós estamos na casa de Deus. Como seria maravilhoso se Ele viesse agora e arrebatasse nós como igreja do Senhor. Então é motivo de alegria. O problema não é temer, é se preparar. Se preparar para quando o grande dia chegar. Nos prepararmos. Estarmos totalmente preparados de acordo com como o Senhor quer. A estes sinais, a Bíblia diz que a estes sinais que têm acontecido, estes sinais só atestam que o que Jesus falou era verdade. Ele nos alertou sobre os falsos profetas. Por quê? Porque pessoas que profetizam que está marcado o dia e a hora de Jesus vir, é uma falsa profecia, meu irmão. Isso não está marcado. Isso não existe. Não tem lugar nenhum na Bíblia. Em lugar nenhum, eu já li a Bíblia, não tem marcado o dia que o Senhor vem. Mas tem os sinais. Os sinais. Isso que nós estamos vivendo são apenas os sinais, eles são cada vez mais intensos. A Bíblia fala das dores de parto, que vão aumentando quanto mais próximo vai ficando a mulher para dar luz. Então, a mulher, quando ela vai dar luz, ela começa a sentir dores, e essas dores, ela começa de maneira gradativa. Começa uma dor aqui, eu sei que tem muita mulher aqui, já tiveram filho normal, eu não tive, mas passei pela dor. Começa uma dor aqui, depois uma dor ali, depois uma dorzinha, ele pensa que não é uma dor, que a pessoa pensa que vai morrer. Você só se alegra quando vê o filho. Aí quando a gente vê o filho, a gente não lembra da dor, porque a gente só se alegra porque está vendo o filho, aquele filho que Deus deu. Aí vem a alegria, você esquece toda a dor. Tanto é que para a glória de Deus, se não esquecesse a dor, tinha mais filho, tinha muita mãe tendo filho direto, se essa dor não fosse esquecida. A palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho de Mateus. Você pode abrir, se você quiser abrir Mateus, viu? Mas tá sobre seu critério, viu? Mateus 13, versículo 14. A palavra diz assim: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Primeira coisa a fazer é entrar pela porta estreita, que é a porta de Cristo. Porque, irmãos, não adianta, a gente vai ver coisas que só Deus mesmo para nos dar, para ter misericórdia de nós. A Bíblia diz que a porta que nos leva à perdição, ela é larga, mas a porta que nos leva até aos céus, ela é estreita. E a Bíblia fala que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a vida. Então Jesus, Ele é tudo isso. Então só Jesus é que pode nos levar a ter uma vida de aprender a confiar e crer somente na palavra, e que nós possamos ouvir de maneira, entender da maneira que o Senhor quer falar conosco, não da maneira que pessoas vão nos falar, que pessoas vão nos dizer. Quando ele diz entrem, ele quer dizer escolham a se juntar a uma minoria. Então nós devemos entrar numa porta para nos juntar ao Senhor. Nós queremos entrar para escolher uma minoria. Que minoria é essa, meus irmãos? Que minoria de povo é esse? Uma cruzinha é pouca gente.
Irmã Cruzinha, é pouca gente que vai para o céu? Na verdade, pelo que eu já li das escrituras, é pouca gente. Mas esse pouco nosso não é o pouco de Deus, não. Porque quando a gente está lendo, a Bíblia diz assim, olha, venha, o que é que está vendo ali? Uma grande multidão, parece nuvem, a multidão é tão grande, e aquela multidão é daqueles que ficaram para a grande tribulação e que vão também para o céu. Então há uma segunda chance ainda. Então às vezes a gente tem orado, achado que não tem uma segunda chance. Só que vai passar, infelizmente, vai passar também pela tribulação. E alguém aqui quer passar pela tribulação? Só quem quer passar pela tribulação, levante a mão. Ninguém quer, né? Nem eu também. Eu também não quero passar pela tribulação. Eu quero ir de primeira. Quando eu não era crente, eu dizia que eu ia pendurada na perna da mãe do meu marido, da mãe de criação dele. Eu não era crente, eu bebia e eu mostro de beber. Eu digo, se o mundo se acabar, eu vou pro céu pendurada na sua perna, mãe Neide. Olha só, vai, bichinho. Vai confiar que tu vai pro céu, confiar em alguém? Vai não, irmão. Você só vai pro céu porque é você que garante a sua própria passagem para o céu. Ninguém pode levar ninguém. É triste quando eu descubro que eu não posso levar meus filhos, meu marido, meus irmãos, minhas irmãs. Não posso. Porque eu só posso garantir a minha salvação, porque ela é individual. Porque a Bíblia diz que é individual. E nós queremos ver os nossos lá. Cada um aqui quer ver os seus lá. Eu quero ver os meus. Então, para isso, irmãos, eu oro. Eu peço a Deus, Senhor, leva meus filhos, leva meu marido, leva minha família. Eu dobro meu joelho, eu clamo. Eu faço loucura, gente, para falar a verdade, eu faço loucuras para orar pela minha família. Porque eu quero ver minha família no céu. Quem quer ver sua família no céu, levante a mão. Olha a diferença, todos querem ver seus familiares no céu. Amados, não tenha medo dessa palavra. Lê essa palavra com cuidado na sua casa. Lê essa palavra de Lucas com cuidado na sua casa. Porque o Senhor, Ele está nos dando incentivo para que nós saibamos como ir. Isso não é para nos atordoar, isso não é para nos meter medo. É para saber como ir. A minoria sempre vai representar a decisão certa. Vejamos, na construção da arca. Na construção da arca, podia ter ido mais gente? Podia ter ido mais gente, mas não foi. Por quê? Ora essa, o Senhor, quando foi no último dia, que o Senhor, 8 dias antes, o Senhor disse assim, Noé, pega tudo, tu, teus filhos, as mulheres, os animais, entra na arca, que é agora. O Senhor disse para todos? Não, o Senhor só disse para Noé. É agora. A família de Ló em Sodoma e Gomorra. O povo de Sodoma e Gomorra, irmão, o povo de Sodoma e Gomorra, ele estava num pecado que às vezes é comparado ao que estamos vivendo hoje, com o pecado de Sodoma e Gomorra. É comparado. Tanto que Deus permitiu uma intercessão se levantada naquele dia. O Senhor foi até Abraão. E o Senhor disse para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão é Senhor. Se houver lá 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, Abraão, por amor aos 50 justos eu não vou destruir. Se houver 40, não, Abraão, não, por amor aos 40 eu não vou destruir. Se houver 30, Abraão sabia quantos tinha de justo. Se houver 5, ele disse, ainda assim eu não vou destruir. Mas o Senhor vai naquela cidade, envia o anjo para tirar a família de Ló daquele lugar. Mas a família de Ló também não se tornou uma bênção. Eu acho que por isso que Abraão intercedeu tanto, porque Deus sabia que não seria uma bênção. Deus já sabe, irmão. Deus já sabe tudo que vai acontecer conosco amanhã, daqui a meia hora, daqui a 10 minutos, Ele sabe tudo. Então Ele sabia que não ia ser bênção, mas Ele quer levantar intercessores, pessoas que orem
para que Ele mude a história. Porque mesmo Ele sabendo, tem pessoas que são capazes de serem transformadas. Porque não é Deus que vai transformar, é o coração da pessoa. Não é Deus. Deus não tem a chave do teu coração. Deus não tem a chave do meu coração. Deus não pode me transformar se eu não permitir. Tem que eu abrir meu coração e dizer: Senhor, transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me, Senhor, de dentro para fora. Tem que eu querer essa transformação. Não é só eu orar pedindo. Orar para pedir transformação é uma coisa, querer é outra, totalmente diferente. Porque o que o Senhor vai sondar é o coração. E no coração o Senhor vai saber se você quer ou não. A família de Ló é esse tipo de família. Em Gênesis 19:16. O povo hebreu no Egito, o povo clamou, irmão. O povo clamou. O povo estava sofrendo. E o que o povo fez? O povo clamou. E o Senhor enviou um libertador. O Senhor enviou um libertador para o Egito para tirar aquele povo. O Senhor envia Moisés. E ali Moisés vai e liberta aquele povo. Mas o povo todo que saiu do Egito, abaixo de 20 anos, a Bíblia diz que todos abaixo de 20 anos iriam morrer no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: o deserto não é o lugar da tua morte. Na nova aliança, na vinda de Cristo crucificado, o deserto não é mais o lugar da tua morte. O deserto é o lugar da tua intimidade com Deus, da tua busca por Deus. O deserto daquele povo era diferente. Aquele povo viveu os milagres e ainda assim eles murmuravam. Eles murmuravam. E o Senhor abomina quem murmura. E aquele povo murmurava. Jesus na cruz. Quem era a maioria ali com Jesus, irmãos? A maioria com Jesus ali tinha aqueles dois ladrões. Ao passo que debochou de Jesus e o outro fala: como é que tu, no mesmo jugo que ele, sendo que ele é inocente, tu não temes? Tipo como se ele estivesse defendendo Jesus. E Jesus disse para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu acho lindo, porque tem pessoas que dizem assim: mas não tem a espera para ir para o céu. Mas se nós formos orar ler essa palavra, ele está dizendo que ainda hoje quem está dizendo é Jesus. Os estudiosos vão dizer muitas coisas, mas Jesus está garantindo que ainda hoje ele estaria no céu. E eu creio, é na palavra, irmão. Eu estudo, eu leio. Mas tem coisas que os estudiosos querem saber mais do que Deus. Querem saber mais do que o que está escrito na palavra. Não é que eles acrescentem, mas eles dão um ensino que entra na mente da gente, às vezes fica. Eu vou acreditar na palavra que ela disse. Se o Senhor disse que aquele ladrão estaria com ele, ele foi com ele. Ele foi com ele. E às vezes quando você vai olhar e vê aquela multidão, e pensa que tem uma multidão ali com Jesus, e não tem uma multidão, tem pouquíssima gente. Pouquíssima gente ali. O homem tem que entrar pela porta estreita, e ela é Jesus. Ele é a porta para o reino de Deus, que começa com a decisão de abandonar o estilo de vida que a porta larga oferece. Que estilo de vida é esse? Estilo de vida que eu queria trazer para a igreja quando eu me converti, porque eu me converti num mês, em setembro, e fiz meu encontro em abril. Então demorou, e eu queria levar para dentro da igreja aquele meu estilo de vida. Eu não tinha tido encontro com Deus ainda. Foi quando eu tive encontro com Deus que a minha vida foi transformada. Eu estava querendo, eu dizia assim: eu vou para o culto dia de domingo, ainda mais com o João Vitor, que o João Vitor era direto. Eu só vou no domingo, porque quinta eu vou assistir a novela. Ainda lembro o nome da maldita novela, a favorita. O nome da novela, capetada toda. Aí eu vou perder a novela por causa de culto? Ia não, irmão Águia. Ia não. Fazia não, irmão. Quando foi um dia, eu fui para o encontro. E lá no encontro estava a ministração.
E numa parte diz assim: tem pessoas que deixam de ir para o culto na semana por causa da novela. E quem foi que falou isso para o pastor? Quem disse isso para ele? Alguém falou de mim. Eu digo, deve ter sido os meus filhos que falaram. Eu falei, não, irmão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala. O Espírito Santo usa a nossa boca, a minha boca, a tua boca. Vocês são boca profética nessa terra. Profecia, como eu falei aqui no começo, é você saber falar algo. Você não está falando de você. A pastora Rosângela estava falando de maneira tão simples, que ela não estava dizendo assim, olha, um dia eu vou ter uma igreja. Não, ela falou sim, que ela estava lavando louça. Inclusive, tu vai ser bombril, multiuso. Eu nem dava corda. Detalhe, eu já era crente, mulher de oração, junto com ela, mas eu não dava corda. Por quê? Porque eu achava que isso não ia acontecer. Eu acho que era um sonho muito longe. Irmão, o sonho de Deus, os planos de Deus para a tua vida, para a minha vida, eles vão se cumprir. E eles não estão longe quanto você está pensando, não. Eles estão perto. Eles não são no dia que você pensa. Eles são no dia do Senhor. Eles são no dia do Senhor. Então a porta larga, ela requer que você entre com toda a bagagem do mundo. Era isso que eu queria, entregar a bagagem do mundo, trazer a bagagem do mundo para dentro da igreja, trazer todo o mundanismo para dentro da igreja. Senhor, será possível que ser crente é tão ruim assim? Eu tenho que deixar de assistir a novela. Eu dizia, e eu falava assim mesmo. Eu sempre falei assim, minhas orações eram assim, falada. Eu não sabia que isso era oração, nem sabia, olha só. Eu não vou assistir a novela. Tanto, ó, fiz um encontro em abril. Maio, batismo, 1º de maio. João Vitor chega em casa, mãe, o batismo. Eu digo, eu não vou me batizar. Ele, por quê? Eu digo, eu não estou preparada. João Vitor, mãe, pois eu botei nosso nome lá. O meu, o seu, do pai, da Lilane, que é assim que ele chama a irmã dele. Eu digo, eu não vou me batizar. Gente, João Vitor foi dormir, o pai dele, a Ariane, foram dormir. A gente morava na casa da minha mãe nesse tempo. Quando foi 3 horas da manhã, eu acordei. Peguei o arroz, fiz arroz. Peguei o frango, temperei. Aí, não sei se foi o João Vitor que acordou, ou foi o Bel. O que ele está fazendo? Ele está preparando a comida para levar para o batismo. E tu disse que não ia batizar na hora que foi dormir. Eu disse na hora que eu fui dormir, mas quando eu acordei foi outra conversa. Porque o Espírito Santo ministrou no meu espírito enquanto eu dormia. Amados, o Espírito Santo, ele ministra no teu espírito enquanto você dorme. E muitas orações eu tenho feito assim a favor da minha família. Eu digo, Espírito Santo, ministra no espírito dos meus filhos, da minha nora, do meu genro, das minhas netinhas. E ministra no espírito delas enquanto dorme. Quando eu estou orando na madrugada, essa é a minha oração. Porque é madrugada, eu sei que eles não estão orando nessa hora, 4 horas, que geralmente eu acordo nesse horário. Ministra no espírito da igreja, dos apacentadores, porque nós somos apacentadores. Na verdade, aqui nós não somos pacificadores. Também somos, mas nós somos apacentadores. Esse é o nome que mais condiz conosco. Apacentadores. Então Jesus, nós temos que entrar por essa porta que é Jesus. Outra atitude para eu me manter firme nesses dias maus. Outra atitude para nós nos mantermos firmes. Porque o dia mau chega, mas nós temos como nos mantermos firmes. Amém? Nós temos como nos mantermos firmes diante do Senhor. Diante do Senhor, o nosso Deus. Na palavra do Senhor, em Mateus 24, versículo 37. A palavra diz assim: pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se a casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, isso é muito forte. Nós estamos vindo
Eu sempre digo que a igreja é quem mais ama aqueles que nos acusam. Os nossos acusadores são que nós mais amamos. Mas eu te digo, mãe que está aqui, pai que está aqui, mãe que tem um filho de 5 anos que está na escola. Você quer ver o seu filho de 5 anos entrar no mesmo banheiro que um menino? Você quer? Seu filho indefeso, seu filho de 3 anos entrar no mesmo banheiro que um menino? Mas não tem maldade, são crianças. Por enquanto são crianças, são. Mas nesse banheiro que é para entrar homem e mulher, pode entrar qualquer homem. Não são só as crianças. Veja o risco que nós estamos expondo nossos filhos. Veja até onde nós chegamos. Eu não quero, irmãos, eu dou graças a Deus que meus filhos estão grandes, mas eu tenho 2 netas. E eu me preocupo, porque são mulheres. Homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher. E nada do que digam vai mudar isso. Porque isso é o que diz a palavra. A palavra é que diz que o Senhor criou os dois. Homem e mulher, o Senhor os criou. Não tem uma terceira pessoa não. Só as únicas 3 pessoas que tem é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não, Deus não criou dois gêneros. Deus criou homem e mulher. E se você tem sua filha aqui, você não tem prazer em saber que sua filha está no colégio, entrando num banheiro, onde homens também entram, onde homens podem tentar fazer algum mal contra a sua filha, você não vai ficar sossegada. Isso não vai te deixar descansar. Isso não vai, amados. Mas é o que está acontecendo no mundo, é isso. O mundo, você acha que isso está subindo como aroma agradável na narina do Senhor? Não está. Não está. Isso não está subindo como aroma agradável. Porque isso é errado. Porque isso é errado. Agora você vai olhar em sua volta e você vai ver os sinais. O que Deus tem te mostrado? Você tem visto os sinais dos tempos? Eu tenho visto. Antigamente, a gente só ouvia falar. E engraçado, quando eu estava lendo isso aqui, que antigamente só ouvia falar, é porque os que ouviram falar não estão vivos para ver, para a glória de Deus. Eles só ouviram falar e foram embora, foram para a glória. E nós estamos aqui para ver. Então Jesus compara aquele tempo como o dia de Noé, onde eles comiam, se davam carnalidade. A carnalidade superava, irmão. A carnalidade era que dominava. Tem um alerta para nós, igreja. Olhemos para o sinal. É tempo de se preparar. É tempo de você orar. É tempo de você buscar sabedoria. É tempo de você buscar no Senhor. É tempo de você dizer: Senhor, me mostra. Senhor, me mostra o que é certo. Não julgue ninguém. Nós não estamos aqui para ser acusadores de ninguém. Nós temos que amar o pecador. Mas nós não precisamos amar o pecado, mas amar o pecador. Essa é o que a palavra nos ensina. Ame o pecador. Porque o pecado, Deus abomina. O pecado, Deus abomina. Mas o pecador, o Senhor quer. Todos eles, de um por um, Deus quer. Todos são importantes para Deus. Você vai ver também um dos sinais sobre dormir. Porque a Bíblia diz que havia um homem, né, que ele era considerado como louco. Por quê? Porque ele juntava as coisas, tesouro. Ele juntou muita coisa na terra. Ele pegou as coisas dele tudo e disse que ia guardar. Vou pegar tudo que é meu, vou guardar. Olha só, eu vou pegar tudo que é meu no tempo de hoje e vou guardar. Ora, eu nem sei o dia que Jesus veio. Aí eu sou uma pessoa muito rica, muito abastada, vou pegar tudo que é meu. Aquele homem era muito rico. Pegou tudo que era seu e guardou. E disse que agora ele podia se alegrar, que a alma dele podia se alegrar, porque ele podia descansar. O Senhor pega e diz assim: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Amados, o que adianta eu guardar alguma coisa? O que esse homem fez? Naquela mesma noite, a alma dele foi pedida. E aqui fica, não tem nem dúvida quanto quem pediu a alma dele e para onde ela foi. Porque Satanás, quando nós damos legalidade, ele tem direito de reivindicar certas coisas. Ele tem direito. Então foi o que ele fez. Olha, ó.
da alma dele. O Senhor deu. Você é louco. Você é louco. Vamos pedir tua alma hoje. E o que tu tem preparado? Para quem será o que tu preparou? Jesus vai demorar. E se você morrer? Jesus pode demorar. E se você morrer? O importante não é o tempo que leva para Jesus vir, mas é a maneira como eu vou morrer, como você vai morrer. Isso é o que importa. É a maneira como nós vamos morrer. Claro que nós queremos ser arrebatados. Eu quero, eu sei que vocês querem também, mas Paulo também queria. Paulo também queria ver Jesus vindo. Então, nós temos nosso direito de querer. Diante dos sinais, irmão, você vai ver na parábola das 10 virgens, nos sinais, o que fez as virgens prudentes tomarem uma atitude e as imprudentes tomarem outra atitude. A Bíblia diz que todas elas dormiram. Essas 10 virgens, elas simbolizam a igreja dos nossos dias, onde temos muitos preparados, fazendo aquilo que se é para fazer como um bom cristão, e outros não estão preparados. Outros não estão buscando sequer ser preparados. Porque, irmão, o fato de a gente se preparar ou não estar preparado não significa que eu não deva buscar preparação. Nós devemos buscar a preparação. Nós devemos buscar no Senhor. Mas, por isso, eu não consigo ler um livro da Bíblia. Irmão, leia um capítulo por dia. Irmão, mas leia. Mas, por isso, eu não consigo orar 10 minutos. Algo tira minha atenção. Irmã, ore o tempo todo. Está vendo aí a diferença? Você não consegue orar 10 minutos. A irmã Cruzinha diz assim, ora o tempo todo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: orai em todo o tempo, orai sem cessar. Então, ore o tempo todo. Como, irmã Cruzinha? Irmão, ore o tempo todo. O que você estiver fazendo, se você não tem tempo para tirar para orar, tire no seu tempo, pegue o seu tempo e transforme em oração. Por quê? Como é que eu faço isso? Eu oro quando eu estou fazendo comida. Eu oro quando eu estou lavando louça. Eu oro quando eu estou lavando roupa. Eu oro quando eu estou deitada. E eu descobri, irmão Áquila, que eu oro quando eu estou assistindo Netflix. Gente, isso foi demais quando eu descobri isso. Eu estava assistindo um filme da Netflix e eu chorei. E eu, Deus, isso é oração. Eu, Deus, isso é pecado. Por que eu estou chorando diante de um filme? O Senhor disse: filha, tu falou comigo, tu confessou o pecado. Sabe, amados, às vezes a gente pensa, não, tudo que eu faço é pecado. Nós somos seres humanos, nós somos carne. A carne é falha. Por isso que Deus não fortaleceu a carne, não fortaleceu Paulo. Porque a nossa carne é falha, tem que continuar falha. Porque no dia que a nossa carne for forte, fortalecida, nós vamos querer ser. Nós vamos querer ser mais do que Deus. E o Senhor permite que a nossa falha seja falha, para que diga o fraco: eu sou forte. Por isso é que o Senhor permite. Então essas 10 virgens, as 5 simbolizam as virgens que não tinham azeite. O que é o azeite? O azeite é representado pelo próprio Espírito Santo. Mas também elas não tinham prudência. Elas não tinham sabedoria. Elas não tiveram sabedoria. E as 5 prudentes estavam esperando o noivo. As outras 5 também estavam esperando o noivo chegar. As 10 esperavam o noivo chegar. As 10. Mas as 5 imprudentes não tinham azeite. As prudentes levaram azeite de sobra. E quando fala em azeite, fala do Espírito Santo. E quando fala do Espírito Santo, eu te digo uma coisa: o Senhor, Ele derrama nesse lugar azeite de sobra sobre tua vida. Você é vaso de Deus. Você é vaso cheio do Espírito Santo, cheio até transbordar. Porque nós somos vasos cheios. Porque essas cinco que vieram, que levaram o azeite, elas estavam preparadas. Elas foram preparadas.
Hoje na igreja também é assim. Tem muitas pessoas que se dizem estar esperando Jesus, mas estão esperando de qualquer jeito. Eu estou esperando Jesus, irmã Cruzinha, ele veio. Eu também, até eu acho que estou de qualquer jeito, gente. É sério, até eu. Estou esperando Jesus. Por que eu vou dizer que eu sou santa? Por que eu vou dizer que eu não tenho pecado? Se eu tenho, se eu peco. E a Bíblia diz assim: aquele que diz que não peca, já está pecando. Só em dizer que eu não peco, eu já estou pecando. E grave, gravíssimo. Mais do que aquele que eu estou apontando. Geralmente apontam: aquele é pecador. Aí tem 3 dedos apontando para mim. Tem um para ele e 3 para mim. Aquele é pecador. E aí, ó, os 3, ó, dizendo que eu sou pecadora. Você também é pecadora, vaso. Eu te uso pela minha graça, diz o Senhor. Eu te uso pela graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Só pela graça de Deus. Então hoje na igreja nós temos esse povo que também está esperando Jesus, mas está de qualquer jeito. Irmão, vamos ter cuidado. Quando é que eu estou dormindo? Quando você para de ler a palavra de Deus. Quando você para de orar. Quando você cede às vontades de seus amigos e para de vir para a igreja. Quando você para de jejuar. Porque o jejum ele vai alimentar o teu espírito. A oração, essas coisas é que nos alimentam, irmãos. A oração, a palavra, o jejum é que nos alimentam. Essa é a alimentação de um crente. Porque ela alimenta o espírito. Eu, Cruzinha, eu quero passar fome. Sabe para quê? Para ser faminta, para morrer de fome pela presença de Deus. Eu quero morrer de fome pela presença de Deus. Eu quero que meu estômago fique roendo, passando mal, mas pela presença de Deus. Eu prefiro isso do que satisfazer a minha carne. Todo dia eu digo para o Senhor: Senhor, mata essa minha carne. Hoje aconteceu uma coisa super estranha, mas eu vi que o inimigo estava tentando mesmo, era sabotar. Quem dorme não está vigiando. Então essas que estavam dormindo, elas não vigiaram. Quem dorme não percebe o que está acontecendo em volta de si. Muitas vezes não percebe, você não vê o que está acontecendo. A única coisa que quem dorme vê é quando ele tem um sonho ruim. Aí liga: irmã Cruzinha, eu tive um sonho. Aí pensa que a irmã Cruzinha é Daniel. Ou então José. Eu tive um sonho. Aí começa a me contar um sonho. Aí eu tive um sonho que tinha... que eu estava num lugar e tinha muita gente. E tinha muita gente vestida de branco e tinha muita gente vestida de preto. O que é, irmã Cruzinha? Eu digo: eu não sei. Eu não sei. Eu disse assim: eu acho que você não orou antes de dormir. Sabe por quê? Daniel revelou o sonho que Deus deu para ele. José revelou o sonho que Deus deu para ele. Mas era Deus que dava. As pessoas pensam que de nós mesmos, sabemos algo, não sabemos. Nada das coisas do céu nós não sabemos, a não ser que Deus dê. A não ser que Deus nos dê. Então, meu irmão, acorde desse sono. Volte a ficar alerta. Porque você foi criado para um propósito. Para ser servo de Deus. Você foi criado para ser um soldado de Deus. Você foi criado para ser um agente de paz. Você foi criado para ser um evangelista que vai levar a palavra de Deus, vai manejá-la de maneira correta, levando para os perdidos. Mas para isso é necessário que você esteja morto para si e vivo para Deus. E se morrer para si, é necessário praticar a oração, o jejum, a leitura da palavra. As 10 virgens ouviram o grito e disse assim: aí veio um noivo e acordaram. Só que algumas queriam mais tempo para se prepararem. Olha, elas queriam mais tempo, as outras 5, e não tiveram tempo. O Senhor simplesmente disse: afastem-se, podem sair. E bateu a porta. Será que eu quero essa batida de porta na minha cara? Será que eu quero isso na minha cara? Que o Senhor bata a porta na minha cara? Fique de pé. Fique de pé.
Fecha teus olhos. Aleluias, glória a Deus. O Espírito Santo, Ele está contigo. E eu creio que você vai ler essa passagem de Lucas, capítulo 21, todinha. E vai ver essa história que está inserida no capítulo 21. Esse contexto inserido no capítulo 21. E você vai ler e Deus vai te dar o discernimento de entender que isso não é para ter medo, mas é para se alegrar. Porque isso é um alerta para que nós venhamos fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. Fazer o que é certo conforme a palavra de Deus. Aleluias, glória a Deus. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus. O que você vai esperar? O que é que você vai esperar? O que você tem feito para quando o grande dia chegar? Como você está se preparando? Ai, irmã Cruzinha, é difícil ser crente, eu sei, é difícil. É difícil para mim também, irmão. É difícil ser crente para qualquer crente. Você pensa que pastor não sofre? Você pensa que os apóstolos não sofrem? No dia de hoje, porque os dias do tempo da Bíblia, eles sofriam e eram conscientes de que estavam sofrendo e por que estavam sofrendo. Detalhe, eles estavam dispostos a sofrer. Mas você está disposto a sofrer? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a buscar mais de Deus? Você está disposto a entrar no lugar da intimidade para saber quando o grande dia chegar? Senhor, eu quero estar contigo quando chegar esse grande dia. Senhor, eu quero estar contigo. Como eu disse, muitos queriam mais tempo. Estava faltando algo para ela. E para você, o que está faltando? Qual é a tua falta, irmã, esta noite aqui? Qual é a tua falta? Por quê? Porque se você me disser qual é a tua falta, eu te digo, coloca ela no altar do Senhor. Coloca a tua falta no altar do Senhor. Se for algum pecado, se for alguma petição, se for um arrependimento, coloca no altar do Senhor. Coloca diante dele, irmão. E você vai ver o milagre acontecer.
chegar o grande dia do Senhor, Ele vai nos encontrar.